Olá, meu amigo, minha amiga. Como é bom poder estarmos juntos mais uma vez. Eu aqui, você aí, todos nós juntos diante de Deus, para juntos aprender um pouquinho mais no que diz respeito à palavra do Senhor. O Espírito de Deus trouxe ao meu coração um texto. Lembrando que nós estamos estudando uma série dos milagres de Jesus e hoje nós vamos estudar o quarto milagre de Jesus. Não numa ordem cronológica, mas de acordo com os milagres que Jesus realizou e foram registrados pelos evangelistas. Tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, como João. Os milagres que estão registrados aí nos evangelhos. Meus irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e que mais uma vez o Espírito de Deus venha falar poderosamente ao meu e ao seu coração. Amém? Antes de nós entrarmos propriamente no texto, gostaria de te convidar a fazer uma oração, a orar ao Senhor para que o Espírito de Deus, da mesma forma que Ele tocou o meu coração, possa tocar no seu coração também. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu me coloco nas Tuas mãos, como um simples, ó Deus, ser humano que sou, carente, dependente da Tua graça, do poder e da virtude do Espírito Santo. Que a Tua palavra, que é viva, eficaz, que ela possa achar guarida no nosso coração. Eu quero orar pelo meu irmão agora, pela minha irmã. Senhor, eu não sei o que ela está passando, mas em nome de Jesus, eu quero abençoá-la em nome de Jesus Cristo. E que por meio da exposição da Tua palavra, nós seremos curados, transformados pelo poder do Evangelho. Porque aprove a Deus salvar um homem pela loucura da pregação. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. E você diz: Amém. Muito bem. Lápis e caneta na mão, Bíblia Sagrada na mão. Se você tem aí um caderninho, anote aí algumas coisas, algumas orientações que eu vou trazer, algumas curiosidades, algumas coisas interessantes para te atualizar, para te contextualizar dentro do texto. Sabemos que o texto ele tem o seu contexto e é isso que vai trazer para a gente algumas revelações da parte de Deus, aquilo que o Espírito de Deus revelou ao nosso coração. Convide o seu vizinho, convide a sua irmã, convide a sua vizinha, convide o seu pai, a sua mãe, ou amigo. Que Deus te abençoe. Pare agora o que você está fazendo, só um pouquinho, ouça a palavra de Deus, fique tranquilo, faça como Maria, esteja aos pés de Jesus. E esse momento vai eternizar para toda a sua vida. Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus tem uma palavra ao seu coração. E nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para ele vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz. E a palavra de Deus, ela tem endereço certo. O seu coração. É isso mesmo. Neste momento, a palavra é direcionada ao seu coração. Não é para o A nem B, é para você. Receba a palavra de Deus em nome de Jesus. Seja transformado em nome de Jesus. Amém? Te convido a ler alguns textos da palavra do Senhor. O primeiro texto, é uma sequência de texto, está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler sobre este milagre, e esse milagre está registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós vamos ler para você ver alguma coisinha que um ou outro colocou a mais ali, ele acrescentou uma coisa bacana para a gente entender bem o texto bíblico e extrair dele algumas lições preciosas para nós. Amém? Mateus, pega aí a sua Bíblia, confira comigo. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. E descendo ele do monte, Jesus, seguiu umas grandes multidões. E eis que veio um leproso, Metsorá. Ele era vítima da Tzarat. E eis que veio um leproso, vítima da Tzarat,
e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou limpo da sua lepra. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, Metsorá. Ele era vítima da tsarata, que rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes purificar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Lucas, evangelista Lucas, o médico Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Que texto lindo, não é verdade? Que texto fenomenal, que texto bacana. É a palavra de Deus ao meu coração, ao seu coração. Palavra de salvação. Receba esta palavra em nome de Jesus. E vamos aprender com essa história tão linda. Começou um pouco trágica, mas o seu final foi um final maravilhoso, porque teve um encontro com Jesus. E todos que têm um encontro com Jesus têm suas vidas mudadas e transformadas. Aquilo que era para ser um caos é transformado em bonança, em vitória, em conquista, em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, os evangelhos, os 4 evangelhos, eles registram cerca de 36 milagres. 36 milagres. Dentre eles, 17 milagres são milagres de curas físicas. Curas onde o corpo físico da pessoa é restaurado, a saúde é restaurada. 2 dos 17 são curas no sentido de curar leprosos, a purificação de leprosos. Nós temos este texto que nós lemos, onde Jesus cura um judeu leproso. Temos um outro texto onde Jesus cura 10 leprosos, 9 vão embora e só um que volta para agradecer. Nós temos também, a Bíblia relata, um certo Simão que era leproso, mas nós não temos detalhes de como isso aconteceu. Mas os evangelistas, eles selecionaram esses 2, esse que nós estamos lendo e esse dos 10, porque queria ensinar alguma coisa. Queria transmitir algo para os leitores da sua época. Assim também quer transmitir algo para mim e para você. Meus queridos irmãos, no Antigo Testamento haviam 4 sinais, 4 milagres, 4 prodígios que eram exclusivamente do Messias. Eram milagres que autentificavam Jesus como Messias. 4 milagres. São eles, né? A cura de um cego de nascença, tinha que ser um judeu, e tinha que ser curado, e tinha que ser uma cegueira desde o seu nascimento. Então, o cego de nascença, nós vemos isso, que Jesus curou um homem que era cego de nascença. Nós temos também a expulsão de um demônio mudo. Não tinha que ser só endemoniado, mas o demônio tinha que ser mudo. E nós vemos Jesus fazendo isso, expulsando o demônio mudo de um homem. Nós temos também um milagre muito interessante, que teria que ser a ressurreição de um homem em estado avançado. Não era apenas uma ressurreição, porque tinha algumas crendices ali naquela época que o espírito ele vagava em torno da casa, dos recipientes que estavam por ali, e esse espírito poderia retornar por corpo e tal, mas não. Teria que ser em um corpo em estado avançado de decomposição. E nós vemos isso
quando Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro, depois de 4 dias. E, por fim, seria a purificação. Olha que diferente. Não é uma cura, terapeutos, mas é uma purificação de um leproso, um judeu leproso. E Lucas vai dizer que este leproso aqui, ele estava coberto de lepra, ele estava num estado avançado da lepra. Ele já era um abortivo, era um corpo praticamente tomado por chagas, úlceras, perdendo partes do seu corpo. E Lucas, que era médico, ele diz que chegou a Jesus um homem completamente coberto de lepra. Então, estava aí no estado avançado da sua enfermidade. E deveria ser judeu. E Jesus fez isso, confirmando assim que ele é o Messias, o Filho de Deus, enviado para salvar o homem dos seus pecados. Meus queridos irmãos, os nossos sábios judeus, nossos rabinos, homens que Deus delegou uma sabedoria fantástica na Torá, nos livros do Antigo Testamento, eles dizem que há 7 pecados que são atribuídos à lepra. Existem 7 pecados que estão ligados à lepra, porque a lepra não é simplesmente uma doença física, eles têm ela como uma doença espiritual. E isso é importante nós entendermos aqui. Não é simplesmente uma doença física, patológica física, clínica do corpo, mas era tido como uma doença espiritual. Era uma doença que era atribuída pelo próprio Deus. Quando Deus queria levar uma pessoa a techuvá, ou seja, ao arrependimento, a voltar-se para o eterno, Deus então acometia de uma certa enfermidade na pele. Então, havia 7 pecados que eram atribuídos a essa enfermidade, tsarat no hebraico. E esses 7 pecados, o primeiro dele é a lashon hará. Lashon hará é a maledicência, é o pecado da língua. Quando uma pessoa falava mal de alguém, muitas vezes esse alguém ele falava às escondidas. E o pecado da maledicência é um pecado muito grave, porque ele atinge o próximo, que é a imagem de Deus, ele atinge aquele que está me ouvindo, e ele atinge a mim. Então eu estou aqui falando mal de alguém com alguém. E os irmãos sabem que a maledicência ela se espalha. Eu conto para o meu amigo, que tem um melhor amigo que conta para o melhor amigo, que tem um melhor amigo que conta para o melhor amigo, e quando chegar lá no final, meus irmãos, só Deus sabe o que realmente aconteceu. Então a maledicência era uma das causas primárias. Mas não só a maledicência, a lashon hará, mas também o assassinato. Quando não se descobria o assassino ali, na hora pego em flagrante, Deus então acometia no meio do arraial, alguém ficava leproso. Então quando o sacerdote, ele ia examinar, ele fazia perguntas e a pessoa acabava confessando ali o seu pecado. Votos em vão. Pessoas que o seu ídolo faziam votos em vão, não cumpriam os votos. Deus então, para trazer aquela pessoa ao arrependimento, impunha sobre ela a enfermidade da lepra. Relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas. O adultério. Relações sexuais envolvendo animais. Quando era feito às escondidas, ocultas. Isso é muito interessante aqui. Não era algo público, mas era nas ocultas. As escondidas, ninguém está vendo, mas o Eterno vê. Os olhos de Deus correm toda a terra. E lembrando que aqui Deus está cuidando do povo de Israel, da comunidade de Israel. E era uma comunidade que foi chamada a ser santa, porque
Deus que a chamou, o Eterno, Ele é santo, não compactua com o pecado. Então, alguém achava que poderia adulterar e ficava por isso mesmo. Deus então vinha e impunha sobre ele a enfermidade chamada lepra. Também o orgulho. Você conhece algum orgulhoso? Pois é. E são pecados até aqui, os irmãos viram que são pecados mais íntimos, mais pessoais. Muitas vezes que eu não quero que o meu próximo ele descubra. Eu quero ficar na calhada. Enquanto está dando tudo certo, eu vou indo. Até que Deus... Não é? Lembrando que Deus não impõe essas enfermidades com o sentido de matar a pessoa, envergonhar a pessoa. Não, mas para que ela se arrependesse. Para que ela se arrependesse. Roubo, não é? Roubava algo de alguém, ali às escondidas, então Deus ia lá e a avareza, a ponduragem, a mesquinhez, não é? Então esses são os 7 pecados que eram atribuídos à lepra na época de Jesus. No Antigo Testamento, eu tenho certeza que você é conhecedor das Escrituras, se você não é, anote isso aí no seu caderno. Nós temos 4 casos de pessoas que ficaram leprosas. Deus impôs sobre elas essa enfermidade. O primeiro caso é de Moisés. Quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, ele então começa a dar algumas desculpas, começa a querer sair fora e tal. E quando eles perguntarem quem é o Senhor, quem me enviou, e aquela coisa toda, lembra que é e tal. Deus, então Moisés, enfia a mão aí no seu peito. Quando ele enfia a mão, quando ele tira a mão dele, está completamente branca, leprosa. Deus fala, coloca de novo. Ele coloca e a mão dele volta novamente. Deus estava falando com ele, Moisés, é o meu povo, cuidado, como que você fala do meu povo. E Moisés, o interior, o seu interior é assim. Essa doença que você viu aí é algo de dentro para fora. Eu vou libertar o meu povo. Mas antes de eu libertar o meu povo, você precisa ver como é o seu interior. E é você que eu vou usar. Eu vou trabalhar, eu vou tratar isso em você. Então, depois de algum tempo, Deus então usa Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Meus irmãos, nós temos logo após, nós temos também Miriam. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, ela se levanta contra Moisés. Ela levanta ali uma espécie de rebelião contra ele. Deus então impõe sobre ela no mesmo instante. Ela ficou leprosa e durante 7 dias ela é afastada do arraial. O povo teve que parar a jornada por causa do pecado da rebelião. A rebelião ela causa atrasos, ela para a obra de Deus na minha e na sua vida. O outro caso é Geazir, o servo de Eliseu. Você conhece bem a história, Naamã é curado da lepra. Ele então quer abençoar, quer ofertar ali. Eliseu não aceita, ele vai embora. E de repente Geazi vem, conta toda uma história mirabolante e tal, recebe ali. E quando ele chega, como se nada tivesse acontecido, Eliseu pergunta, onde você esteve, Geazi? Está por aí orando, fazendo a obra de Deus. E Eliseu então diz, por acaso não foi o meu espírito com o teu? A lepra que estava em Naamã, ela agora vai ficar em você e toda a sua descendência será leprosa. Que perigo, isso fala da ambição. E o outro caso que nós temos é do rei Uzias, que ele tenta exercer uma função que não era dele. Deus então impõe sobre ele uma lepra por causa da soberba. Vê como é que cada caso é um caso. Deus tenta tratar com cada um de acordo com o pecado dele. Então não é simplesmente uma doença que aparece no corpo, mas naquela época era uma espécie, ela tinha uma ligação espiritual. Se o espírito não está bem, se a alma não está bem, automaticamente o seu corpo ele padece. Então, meus irmãos, poderíamos falar de Naamã, mas Naamã não é judeu, ele é um gentil, é um
caso à parte, um camarada que entrou na graça de Deus antes mesmo da graça se revelar, mas ali a gente vê a receta de Deus, a graça, a bondade, a benevolência, a misericórdia de Deus sobre ele. E lendo esses textos que nós lemos, meus irmãos, nós vemos a miséria extrema que um ser humano pode chegar. Essa doença era uma doença terrível. Era uma doença terrível. Era algo inimaginável. A pessoa que tinha lepra, nessa época ela era considerada como tendo o dedo de... Era uma doença chamada o dedo de Deus. Era como se Deus pesou a mão sobre ela com o intuito de matá-la. Ela era uma pessoa amaldiçoada. E ela trazia graves consequências, tanto físicas, emocionais, familiares, social e religiosa. Tinha grandes proporções, grandes implicações quem era cometido com essa doença na época de Jesus. Mas também nós vemos a compaixão infinita de Jesus. A compaixão infinita de Jesus. Meus amados, a palavra lepra, no grego, lepros, e ela traz assim, então do verbo, né? O verbo fala de ação, de leprem, traz a ideia de descascar. Descascar. Criando aquelas crochas, descascando. E a lepra, meus irmãos, na Bíblia ela abrangia cerca de 72 tipos de alergias, curáveis e incuráveis. Então, não era simplesmente a hanseníase, como nós conhecemos hoje, que aliás tem cura. Mas acreditem vocês que ainda tem pessoas que morrem. Mas tem cura. Tem cura. Tem aí alguns coquetéis que podem ali matar essa bactéria maligna e perversa. Tem cura, graças a Deus, mas na época de Jesus não. Não. E a lepra, meus irmãos, na Bíblia, ela é um símbolo da ira de Deus contra o pecado. Não contra o pecador, mas contra o pecado. Porque o desejo de Deus é que nenhum homem se perca. Mas algumas pessoas, Deus, ele tratava um pouco mais isso para levar aquela pessoa a techuvar, a se arrepender, a se voltar para o eterno, a parar para pensar no que fez, se arrepender e voltar atrás e continuar a caminhada com Deus. E também a lepra, ela é um símbolo do pecado. Ela tem uma tipologia. Ela tipifica o que é o pecado. Meus irmãos, não se engane, mas o pecado é o mal do século. É o mal das eras. O pecado te leva para onde você não quer ir. O pecado, ele te oferece algo que você não tem condições de sustentar. O pecado, ele te cobra um preço tão alto que você não tem condições de pagar. Isto é o pecado. Isto é o pecado. A única coisa que te separa de Deus é o pecado. Porque são os pecados que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é terrível, o pecado matou o Filho de Deus. Morreu pelos meus, pelos teus pecados. Aquele que era santo, justo, íntegro, verdadeiro, bondoso, amoroso. Morreu no meu e no seu lugar. Assumiu a minha culpa, assumiu a sua culpa, para nos dar direito à vida eterna. E a lepra como símbolo do pecado é muito interessante porque lá em Levíticos capítulo 13, ele vai trazer que a lepra, ela era considerada leprosa quando o sacerdote ia fazer a investigação, ia fazer ali a perícia para ver realmente, para confirmar se era lepra. Se a lepra ela afundasse um pouco mais do que a pele, era considerado lepra. Porque a lepra ela é mais profunda que a pele. Ela ataca a pele, o sangue, a carne, os ossos. Ela vai comendo. Assim também é o pecado. O pecado atinge a minha alma, atinge o meu espírito, atinge o meu corpo, me separa
Por isso que todos que não têm o Espírito de Deus, têm a Cristo como único e suficiente Salvador, ele está morto em seus delitos e pecados. Também a lepra na época de Jesus, a lepra ela separava, ela trazia uma espécie de ostracismo, ela separava a pessoa. A pessoa que era leprosa, ela vivia separada. Na época de Jesus, havia um vale dos leprosos, não só em Betânia, onde tinham vários leprosos, tinha ali uma gama enorme. Na época de Jesus havia milhares de leprosos, mas na parte baixa, na parte de trás do Gólgota, lá embaixo no pé do Gólgota, havia algumas cavernas que eram cheias de leprosos. Cheias de leprosos. Constantemente tinha-se notícia de leprosos que morriam ali naquele lugar, sozinhos, sem ninguém. A lepra, ela separa. A lepra, meus irmãos, assim também como a lepra, o pecado separa. Primeira separação entre você e Deus. A lepra te separa de Deus. A lepra, ela te separa do próximo. A lepra traz ódio no coração, traz mágoa, traz ressentimentos. Talvez eu estou falando com pessoas neste momento que tem mágoa no seu coração, tem ódio no seu coração, tem ressentimento aí abrigado no seu coração, e isso te separa. Isso é pecado. Isso separa você do próximo. E também o pecado te separa de si mesmo. Porque o pecado traz o quê? Traz culpa. O pecado traz complexos. O pecado traz baixa estima. Te coloca para baixo. A pessoa, quando ela peca, ela não vai para Deus pedir perdão, ela se esconde, ela se sente suja, indigna de falar com Deus. Por isso que muitas vezes, quando pecamos, a gente tenta aplacar com alguma outra coisa. A gente tenta cobrir aquilo fazendo algumas outras coisas. Mas o que Deus quer é o arrependimento. É que você volte para Ele, abandone o pecado, alcance a graça de Deus e continue a sua caminhada, a sua história de vida. O pecado faz isso. Também a lepra, ela insensibiliza. A pessoa que ela tem lepra, ela não sente dor. Ela não tem mais aqueles pontos de contato no seu corpo que manifestam para ela que está quente, frio. Ela não consegue. Então era normal o leproso ele caminhar milhas e milhas com o seu pé sangrando. E quando ia ali, quando ele parava, ele via que pedaços do seu corpo estavam se soltando. Porque ele não sente dor. Ele não sente dor. As suas terminações nervosas são comidas pela lepra. Porque a lepra é uma doença que vai de dentro para fora. Ela destrói a pessoa de dentro para fora. As terminações nervosas não tem mais. Não sente dor. O pecado também. Você pensa que se o pecado fosse ruim, o povo continuava pecando? Não. Mas o pecado insensibiliza. O pecado, ele cauteriza a mente. Ela insensibiliza, ela pedrifica o coração, ela mortifica a alma. Uma pessoa insensível. Ela consegue carborizar o pai, a mãe e o irmão e não sente nada. Ela consegue abandonar aquele feto em qualquer lugar e ela não sente nada. Consegue tirar a vida do próximo e não sente nada. O pecado faz isso. O pecado insensibiliza. Você não sente mais a presença de Deus. Não sente a presença gostosa do Espírito Santo. Não aceita mais conselhos. Não.
é insensível, não sente nada. Tanto faz como fez. A lepra, ela deixa marca. A lepra, ela degenera, ela deforma. A pessoa vai cair nos pedaços, principalmente esses pontos que faz o nosso corpo, a gente tem essas cartilagens, os dedos das mãos, as orelhas, o nariz, a língua, vai ali carcomendo e vai perdendo os pedaços. A pessoa fica completamente deformada. Lucas vai dizer que este homem ele estava completamente coberto pela lepra. Estava em um estágio avançado. Não sabemos a situação dele. Vai cair nos pedaços. Vai deformando. É uma doença terrível. Terrível, terrível. O pecado também. O pecado, meus irmãos, ele vai tirando pedaços, vai degenerando, deformando o seu corpo, infligindo em você doenças inimagináveis, doenças psicossomáticas. Mas para nós, pneuma, psicossomáticas, espírito, alma e corpo. São doenças internas que se manifestam no seu corpo. Vai destruindo o corpo. Como que se pega a AIDS? Promiscuidade, prostituição. Meus irmãos, pessoas com câncer, porque não querem perdoar, sentem rancor, então aquilo vai trazendo, vai alimentando células cancerígenas no corpo, que quando vai ver já está em estado avançado. O pecado faz isso. O pecado destrói, o pecado vai carcomendo. Doenças na alma, culpa, medo de tudo e de todos, principalmente o medo de ser descoberto. Culpas. Quantas pessoas sofrem por causa da culpa, não conseguem se perdoar e automaticamente não quer receber o perdão de Deus. Medo, constantemente fobias, medo. E também o pecado destrói também famílias. Deforma, destrói como? Adultério, divórcios, violência na família, onde deveria ser o seu porto seguro, mas é o lugar que a pessoa não quer voltar para casa, para sua família, porque o pecado faz isso, ele destrói, ele degenera, ele deforma a família. Também a lepra, e aqui eu estou falando de doenças com patologias dermatológicas, doenças relacionadas à pele, lembrando os irmãos que é de dentro para fora, ela contamina. Devido à proximidade, longo tempo, a pessoa pode adquirir aquela doença. Por estar muito próximo, muito junto, convivendo sempre ali, tudo junto ali, compartilhando algumas coisas, aquilo acaba perturbando, a pessoa tem ali seu sistema imunológico baixo, acaba então desenvolvendo essa enfermidade, ela contamina. A maledicência contamina, a fofoca contamina, o mexeriqueiro, ele contamina seu ambiente de trabalho, sua casa, sua família, sua igreja. E ela se espalha. Por isso que Deus orientou que o sacerdote, quando ele constatasse que estava uma pessoa com uma dessas doenças, ele deveria ser colocado lá de fora durante 7 dias numa quarentena, porque ele poderia contaminar a sua casa, a sua família e assim a comunidade inteira. O pecado também, porque o pecado é como um fermento.
pouquinho de fermento só é suficiente para levedar toda a massa. Avareza, meus irmãos, votos em vão, relações sexuais ilícitas, maledicência, assassinatos, aquilo vai se espalhando, vai contaminando. Uma pessoa que não está bem consigo mesma, com Deus, automaticamente ela não consegue estar bem com ninguém. Vai contaminando, vai se espalhando. Sexto, a lepra deixava a pessoa impura. Havia uma regra em Levítico 13, 14, que dizia que quando era constatado que a pessoa estava com lepra, ela tinha que desgrenhar o seu cabelo, não cortava ele mais, a barba crescia, virava um bicho. Tinha que colocar uma espécie de um pano nos lábios superior, e sempre quando ela visse alguém, ela tinha que fazer algum barulho, alguma coisa, porque muitas vezes ela perdia a sua língua, não, né? Pedaços da sua língua, a sua fala era danificada. Então ela fazia algum tipo de barulho com um sininho, com alguma coisa, ela tinha que gritar, se ela tinha condições de gritar, imundo, 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 para que as pessoas se afastassem. Olha que terrível, essa segregação, coisa terrível. As pessoas não podiam chegar perto, as pessoas não podiam se aproximar, não podiam tocar nela, porque a cerimônia de constatação da doença da lepra era a mesma cerimônia realizada quando se fazia uma espécie de cerimônia fúnebre. Era declarado morto, porque ele saía da sociedade, saía da família, não podia adorar a Deus no templo, não podia participar ali das festas religiosas, das festas do Senhor, não, ele tinha que viver separado. Para ele parar e pensar e ver o que ele fez, pedir perdão, techuvá, e aquele arrependimento sincero, que não tem como enganar Deus. Deus então o perdoava, ele então podia voltar novamente a reintegrar a sociedade, a família e a religião da sua época. Que o pecado ele faz isso. O pecado te deixa impuro, te deixa sujo, imundo. Por isso que você não consegue falar com Deus, não consegue orar, não tem forças para clamar a Deus. A lepra, por fim, a lepra mata. A pessoa era considerada um morto-vivo. Uma pessoa leprosa, na época de Jesus, ela durava de 10 a 30 anos. Era certo dela morrer. Morria se não se arrependesse. E ele era considerado um morto-vivo, defunto ambulante. Não tinha nome, assim como esse homem não tem nome. Só se conhece o que ele era, o que ele tinha, me perdoe. Só conhece esse homem por aquilo que ele tinha, não o que ele era. Ele era conhecido como o leproso, amaldiçoado por Deus. As pessoas passavam e diziam, tá vendo ali? A mãe dizia para o filho, ó, tá vendo? Se desobedecer, papai do céu, olha lá, ó, o que você vai ganhar? A gente não faz isso? Imagina na época de Jesus. É uma situação terrível. E se a lepra mata, e matava, o pecado também. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Meus queridos irmãos, depois disso tudo que nós falamos, essa introdução, eu quero ver com vocês aqui as 4 atitudes desse leproso. As 4 atitudes dele. A primeira atitude dele é, ele demonstrou grande determinação. Olha o versículo 40. Marcos, capítulo 1, 40. E aproximou-se dele, rogando-lhe, pondo-se de joelhos, aproximou-se dele. Ele venceu o medo.
Ele venceu o desprezo. Ele venceu os seus complexos internos. Ele venceu o repúdio das pessoas. Ele era um pária da sociedade, ele não era nada. Ele venceu ali a revolta, ele venceu a dor, ele venceu a mágoa, ele venceu a solidão, era um homem solitário, ele venceu a frustração. Quantas vezes ele tentou e nada deu certo. Ele venceu também a desesperança. Meus irmãos, para chegar até Jesus, havia multidões ao redor de Jesus, havia os discípulos ao redor de Jesus. E quando um leproso se aproximava de alguém, a lei, ela dava direito às pessoas de apedrejar o leproso até a morte. Isso muitas vezes era o que a maioria dos leprosos queria. Era a morte, porque via que estavam morrendo aos poucos. Imagina a conversa deste homem lá na caverna de leprosos. Um dia ele conversava com um: ô João, o que você perdeu hoje? Perdeu o nariz. Ô Joaquim, o que você perdeu hoje? Ah, eu perdi as mãos. Ô Tonho, o que você perdeu hoje? Ah, eu perdi os pés. Ô Ziridim, o que você perdeu hoje? Ziridim, o que você perdeu hoje? Ah, falava com Ziridum, o que você perdeu? E quando ele ia conversar com o outro, ele: o que você perdeu hoje? Mas ele venceu tudo isso. Ele venceu tudo isso porque ele ouviu falar de Jesus. Ele era leproso, mas não era surdo. Ele ouviu falar de Jesus. E aquilo trouxe essa fé na pessoa de Jesus. Essa fé que nele deu nele uma injeção de ânimo que levou ele a uma atitude, uma obra. Que fé sem obra é morta. Então ele venceu tudo, ele se esqueceu de tudo. Para ele era tudo ou nada. Ou era a morte, ou era a vida. Então ele demonstrou grande determinação. Ele foi até Jesus. Não fuja de Jesus. Não corra de Deus, o teu Pai. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus deu um passo na sua direção. Quando o homem peca no jardim do Éden, o homem se afasta de Deus. Mas porque Deus ama o ser humano, ama eu e ama você, que somos imagem e semelhança dele, Deus vem até Adão: Adão, onde estás? Corra de Deus. Venha para Jesus. A religião afasta. Ela cria alguns meios, alguns mecanismos muito complicados, complexos. Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. E no final, vá até Jesus. A segunda atitude que ele tem, ele demonstrou profunda humildade. Ele se ajoelhou. Ele se prostrou. Ele adorou. Ele correu o risco de ser pisado. As pessoas passarem por si e começaram a enxotá-lo, chutá-lo. Mas não temeu a isso. Ele chegou e adorou, se ajoelhou, prostrou com o rosto em terra. E ninguém fazia isso. Não era normal alguém fazer isso diante de um judeu qualquer.
Ninguém fazia isso diante de um outro judeu. Lembrando que ele é um judeu, fazer isso ao outro judeu, não, 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 não. Só se adorava, se reconhecia, se prostrava diante de Deus, o Eterno. Mas ele reconhece a majestade, o poder e o senhorio de Jesus. Ele reconheceu, ali não está um simples carpinteiro, ali está Deus, ali está o Filho de Deus. Ele se prostra, ele se joga diante de Jesus. Ele reconhece que Jesus é Senhor. Olha só, quem ensinou isso para ele? Terceira atitude, ele demonstrou genuína fé. Emuná. Fé. Genuína fé. Ele não foi até Jesus duvidando, com incredulidade, vamos ver no que vai dar. Não, ele veio com fé. Ele veio com fé. Se tu quiseres, eu sei que o Senhor pode. O Senhor pode. Jesus pode, meu amigo, minha amiga. Jesus pode mudar a sua história. Venha a Ele com fé, sem duvidar, sem vacilar, sem preconceitos, sem opinião preconcebidas. Não, venha a Ele sem delongas, se derrame diante dEle, mas venha com fé. Com fé. Com fé, porque a fé é o instrumento que recebe de Deus, da misericórdia de Deus. Quarto lugar, ele demonstrou plena submissão à vontade de Deus. Ele se submete, se tu quiseres. E não duvida de Jesus, que Jesus pode. Mas ele diz, se tu quiser, eu sei que o Senhor pode, mas o Senhor quer? Diferente das campanhas que a gente vê, não é? Essa maldita teologia da prosperidade ensinada errada, não a prosperidade bíblica, mas não a prosperidade. Ele não exige de Jesus. Ele suplica. Ele não decreta. Ele roga. Ele não reivindica nada. Olha, eu sou dizimista, sou isso, sou aquilo, porque ele era leproso, então, né? Ele não tinha nada. Ele não reivindica nada. Ele pede. Irmãos, ele pede misericórdia. Ele não impõe, ele se submete à vontade de Jesus. Como é difícil se submeter à vontade de Jesus. Se tu quiseres. Porque o que prevalece muitos é o meu eu, não é? Mas ele não. Se tu quiseres. É se o Senhor quiser. E para essas 4 atitudes dele, Deus não deixa ninguém ao léu. Quando alguém chegava assim diante de Jesus desse jeito, Jesus, meu irmão, não se pedia assim de qualquer maneira, não. Ele não sentia prazer na dor das pessoas. Não. Jesus não é um sadomasoquista que vai saber sofrendo, tá vendo? Não. Pelo contrário. As 4 atitudes de Jesus são, primeiro, Jesus sente uma profunda compaixão. As entranhas de Jesus se colocam no lugar dele. De acordo com os sábios rabinos, Jesus é considerado como um Messias leproso. Leproso em que sentido? De contaminado. Olha o tipo de gente que Jesus andava. Meretrizes, publicanos, gente da ralé, cegos, paralíticos, coxos, prostitutas. Enquanto Jesus esteve aqui, ele foi se contaminando, sem se contaminar. Mas tudo isso para quê?
porque Ele levou no seu corpo as nossas, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então aqui, olha que coisa interessante. Então Jesus sente compaixão por ele. Jesus não nega. Jesus não rejeita. Jesus se compadece. Jesus, ele sabe o seu nome. Jesus conhece a sua história. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o seu problema. Ele sabe dos seus medos. Ele não joga na cara. Oh, que pecado que é. Não, ele não faz isso. Essa era a função do sacerdote. Não joga na cara dele. Jesus não faz uma inspeção. Por que foi? Procura a causa. Não. Jesus veio para perdoar os pecados. Para salvar o homem dos seus pecados. E para colocá-lo no caminho da salvação. E outra coisa, Jesus dá um toque generoso. Interessante. Jesus para, ouve ele, não o rejeita, não descarta. Não. Sabe o que Jesus faz? Jesus toca. Estende a mão e toca. Imagina os discípulos. Meu Deus! Ele vai fazer de novo. A multidão. Às vezes acham agora ele vai empurrar ele. Não. Ele toca. Ele toca. Ele toca. O toque é gostoso. Há quanto tempo esse homem não sente, não sabe o que é um toque de alguém, sabe o que é pedrada, ser xingado, escorraçado, empurrado com o pé. Mas um toque, sem preconceito, sem pretensão alguma, simplesmente o toque de amor, o toque de compaixão. O toque é terapêutico, não sei se você sabe. Abraço é muito bom. Jesus então toca. A Bíblia vai dizer aqui em um dos evangelhos que veementemente ele toca, põe a mão nele, eu te aceito, dizendo eu te aceito. Então os judeus entendem que quando Jesus o toca, eles agora não podem apredejar ele, porque ele tocou. Então Jesus recebeu ele, era a maneira de Jesus receber ele, ter comunhão com ele, tocou nele. Ninguém agora podia fazer mais nada, porque Jesus o recebeu. Jesus o toca. Ninguém tocava nele, mas Jesus tocou. Aí quando Jesus toca, Jesus cura suas emoções, as suas enfermidades, a sua alma, a sua autoestima, a sua autoimagem. E esse toque é como se um rei estendesse o cetro dizendo, beleza, está aceito. E esse toque aqui, ele foi perdoado, ele foi curado, ele foi liberto, ele foi purificado. E olha que coisa interessante. Terceira atitude, uma palavra extraordinária. Ele diz, se quiseres, Jesus diz, eu quero. Pro se quiseres do leproso, Jesus diz, eu quero. Para isso que eu vim. É para isso que eu vim. Para fazer o que a religião não pode fazer. O que a sociedade não pode fazer. O que o Estado não pode fazer. O que a denominação não pode fazer. Eu quero, é meu desejo. Eu desejo isso, é a minha vontade, é o meu prazer, é o meu deleite. Eu quero. E no mesmo instante a cura foi completa, foi instantânea. Aquela coisa assim, né? A prestação foi instantânea, foi na hora o milagre. E o milagre foi público. Tinham várias pessoas ali, o povo se assustou. Foi um milagre imediato, completo. Meus irmãos, o sacerdote podia declarar limpo, por fora, mas só Jesus podia o tornar puro, de dentro para fora. Em quarto lugar, o testemunho necessário.
Jesus disse para ele, olha, vai. Não conta nada para ninguém. Só entre eu e você. Jesus não me expõe. É só entre eu e você. O problema de muita gente que vive na religiosidade é que ela gosta de se expor. Mas muitas vezes ela não foi curada de dentro para fora. Quando Jesus cura de dentro para fora. Jesus diz, olha, vai, não conte nada para ninguém. Vai depressa. E se apresente ao sacerdote. E oferece ali os sacrifícios que Moisés ordenou que se oferecesse. Levítico. Vai crar. Livro de Levítico. Gênesis, Êxodo. Levítico. Ou melhor, 14. Levítico 14. Levítico 14. E para os irmãos ver que é uma doença espiritual, que a lepra aqui, esses dois capítulos, 13 e 14, ela se manifestava na pele da pessoa, na roupa branca da pessoa e na parede das casas. Então era algo espiritual, era um fenômeno anormal, era algo assim fora dos parâmetros humanos, era algo espiritual. Quando se manifestava na casa, o pecado era um pecado no meio da família, tinha alguma coisa ali no meio da família. Então a casa tinha que ser averiguada pelo sacerdote. E muitas vezes era até uma bênção de Deus, porque quando eles iam arrancar as paredes e tirar as pedras, eles encontravam ali alguns objetos das pessoas que quando eles entraram, se apossaram da terra, as casas que ficou, o pessoal escondia algumas coisas ali no muro, nas casas, na parede das casas. Então, por um certo lado, mas era um sinal, olha, aquela casa ali, ela tem lepra. E aquilo que era escondido, oculto, acabava sendo revelado, porque a pessoa ficava do lado de fora com todos os seus bens. Aquilo que ela não queria que ninguém visse lá dentro, todo mundo estava vendo. Quando não atingia na parede, atingia na roupa branca. Roupa branca, uma mancha vermelha ou verde. Quando aparecia uma mancha na roupa, a pessoa, opa, está com lepra. As pessoas se afastavam. Falava ali do caráter da pessoa, do testemunho da pessoa, da índole da pessoa, que tinha alguma coisa errada. Então as pessoas sempre tentavam, colocar uma roupa mais colorida, tentava disfarçar, porque lembra que o pecado é interno, tentamos esconder o pecado. E quando isso não resolvia, Deus entrou e infligia na pessoa. Aí não tinha como. Aí não tinha como esconder. Não tinha como esconder. O vizinho chamava o sacerdote, a esposa chamava o sacerdote, e era visível, não tinha como esconder, de uma forma ou de outra. E tudo isso para quê? Para trazer a pessoa ao arrependimento, a techuvá, para se arrepender, para voltar novamente para o eterno de novo. 14, diz assim: durante 1500 anos, essa cerimônia, você não vê na Bíblia sendo feita. Vai ser feita agora com ele. 1500 anos depois, essa cerimônia vai ser realizada. Olha que coisa interessante, olha o que Jesus quer fazer na sua vida, algo inédito. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Algo inédito. Porque é com você. É você que precisa. Você sabe onde você está.
Depois falou o Senhor a Moisés: esta será a lei da Metsorá, do leproso, no dia da sua purificação. Não podia ser à noite, tinha que ser de dia, porque de noite não tem como você avaliar nada. Então Deus traz isso à luz do dia. Será levado ao sacerdote, não é o médico, é o sacerdote. Ele tinha ali a função de, digamos assim, de um agente sanitário. Era o ministro da saúde. E o sacerdote sairá fora do arraial. E o sacerdote o examinará, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, ele fazia as perguntas. As mesmas perguntas que ele fez antes, para considerar ele imundo, ele fazia as perguntas depois. Quais que eram as perguntas? Está enxergando bem? Está com dificuldade na visão? Se a pessoa falasse que sim, lepra. Mas não era só isso. Você consegue ouvir bem? Se a pessoa falasse que não, lepra. Você sente dores no corpo, nas juntas? Se a pessoa falasse que sim, lepra. Não podia mentir para o sacerdote. Era perigoso. Você sente dor? Não, lepra. Você consegue sentir odor, aromas? Não, lepra. E por fim, de dentro de você, você sente sair um mau cheiro? Sim. Lepra. Agora, pai, despede da esposa, dos filhos, da família. Me acompanha. Pega tudo que é seu e me acompanha. 7 dias fora do arraial. No 8º dia eu vou lá te examinar. Se o negócio estiver espalhado, vai ficar lá. Até Deus te curar. Só Deus, irmãos, podia curar o leproso. Ninguém mais. Só Deus podia curar o leproso. Só Deus podia curar o leproso. Então vê que é uma doença espiritual. Uma doença qualquer, não era tratada de qualquer maneira. Por isso que só Jesus tinha o poder para curar. Porque era uma prerrogativa dele. Aquilo ali demonstrava, autenticava que ele é o Messias de Israel. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tome 2 aves vivas, limpas, aves puras, 2 pombas, pau de cedro, carmesim e sopa. 2 aves vivas. Olha que coisa interessante. 2 aves vivas. Qual que é a função da ave? Cantar. Ela canta. Tinha 2 lados, o positivo e o negativo. O positivo que ela cantava, alegrava ali. E o negativo, né, que ela cantava sem parar. Assim também é a maledicência. A língua. Com ela abençoamos e com ela também maldizemos. Então na cabeça da pessoa, tudo tem um significado aqui. Então por causa da língua, por causa de alguma coisa, aquela ave seria morta. Porque a função dela era aquela, mas ela agiu mal. Ela usou da sua liberdade, do dom que Deus deu. Então a ave seria morta e a outra ave, ela seria banhada no sangue da ave morta, juntamente com o pau de cedro, com o carmesim e sopa, era tudo amarrado nela, né? O pau de cedro e o carmesim era juntado nela ali, e o isopo ele aspergia o sangue sobre a pessoa. Era uma cerimônia. E uma coisa interessante, era uma cerimônia pública, não era uma cerimônia isolada. A cerimônia pública. Lembra que o milagre de Jesus foi público? Pois é, aqui também é uma cerimônia pública. O sacerdote vinha, se ele tivesse sido entregue por alguém, acusado por alguém, chamava-se o acusador. Você veio? Pois é, agora você vai agora testificar a pureza dele. Olha que coisa interessante. Deus trabalha com os detalhes. Então, se houvesse um acusador, ele vinha, botava ele aqui agora, tá vendo? Olha, não tem nada, vamos fazer aqui os preparativos. Pegava-se as 2 aves e tal, degolava uma água num vaso de barro sobre águas vivas, a ave viva, o pau de cedro, o carmesim e sopa, molhava tudo ali com a ave viva, passava-se sangue na ave, o carmesim na ave, sopa, amarrava o pau de cedro,
E a ave foi degolada sobre as águas da corrente, e sobre aquele que há de purificar a lepra aspergirá 7 vezes. Então declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então o acusador, ele ficava ali. Tinha um agravante. Aquela ave, com todo o seu peso, pau de cedro, toda encharcada, ela tinha que ir para pedaços. Ela tinha que voar. Então a família estava aqui do lado. Ficava ali, vai voar, você nasceu para voar, vai voar, você nasceu para voar, você nasceu para voar, voa, 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 voa. Tem pessoas assim, torcendo por você. Mas em contrapartida tem o acusador do lado de cá. Essa ave não vai subir, essa ave não vai subir, essa ave... Vê a complexidade que é essa cerimônia. Não é uma cerimônia simples. Ele ficava aqui, não sobe, não sobe, não sobe, não sobe. Tem pessoas assim também, torcendo pela sua derrota. Tem uma plateia torcendo para você não voar. Mas meu amigo, minha amiga, você nasceu para voar. Assim começa a ave viva. Ela nasceu para voar em campo aberto. Porque a partir daquele momento ele iria realmente usar os dons que Deus deu a ele em benefício do próximo. Nunca mais iria fazer aquilo. Porque esse era o desejo de Deus, era levar o homem ao arrependimento. E essa cerimônia nunca foi feita. Imagina os sacerdotes ali procurando como é que foi feito. Vamos lá, como é que é essa cerimônia? Interessante, é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Jesus quer fazer com você, meu amigo, minha amiga. Mas não acabava por aí. Era público, mas a pessoa não podia voltar para sua casa ainda. Ela ficava mais 7 dias. Depois trazia-se alguns animais e oferecia sacrifício pelo pecado, pela purificação do pecado, aquela coisa toda. Aí pegava o sangue do animal, colocava na orelha direita. Os seus ouvidos estão sendo purificados agora. Da mesma forma que você não vai mais ouvir coisas que não agradam a Deus, como também as pessoas não vão mais ouvir. A partir de agora você está santificado. Polegar direito, pingava seu sangue nele também. Aquilo que você fazia, a mesma mão que você usou para amaldiçoar, a partir de agora está sendo santificada. Você vai abençoar. E o polegar do pé direito também. A partir de agora, os seus pés não vão mais andar onde você andava. Você não vai passar o caminho que você passou. E tudo isso aqui tipifica para Jesus. Jesus teve que morrer por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou como a ave que tinha que subir. Satanás ficava lá, mas Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu, Jesus morreu. Mas ao terceiro dia, foi o suicídio de Satanás. Jesus é assunto aos céus. Intercede por mim, por você. Dizendo, você vai voar. Você vai viver. Vai dar certo. Você nasceu para dar certo. Talvez eu estou falando com pessoas nesse momento que está envolvido com drogas, prostituição, adultério. Você destruiu famílias, destruiu lares. Você foi responsável pela destruição de tanta coisa. Você só perdeu. Jesus está dizendo, você nasceu para voar. Para isso, venha até Jesus. Ele morreu na cruz de braços abertos. E subiu aos céus para te dar direito à vida eterna. Seja purificado. Seja limpo. Seja perdoado. Seja curado. E nós vemos aqui uma restauração social. Ele agora podia voltar para a vida normal. Lembra que Jesus não manda ele voltar até os leprosos. Manda ele ir para o templo, procurar o sacerdote. Ele não tem nada agora. Ele vai até o sacerdote de mãos, que tudo que ele tinha eram trapos. Não servia para ele. Aquela vida não seria mais dele, a vida dele agora era o templo. Era a comunhão com Deus. E a restauração religiosa, ele agora podia participar dos cultos, do Shabat, das festas. É isso que Jesus quer fazer com você, quer te restaurar socialmente. Quer ter você no culto. Quer ver suas lágrimas se derramando. Ele quer poder te abraçar por meio do Espírito Santo.
Você nasceu para dar certo. É o desejo de Deus. Jesus diz: eu quero. É o desejo de Deus te salvar, te perdoar, estar com você todos os dias. Que o Senhor te abençoe de uma maneira tremenda e especial. Que o Senhor te abençoe poderosamente, meu querido e minha querida. Para a gente encerrar, Mateus 10, 8. Tem um texto para você que acaba de ser perdoado agora, curado agora, transformado agora. Mateus 10, 8. Mateus 10, 8. Mateus 10, 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Que o Senhor te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra para a sua vida. Em nome de Jesus. Vá em paz. Seja curado. Em nome de Jesus.